Olá, sétimo ano, quarta videoaula de Ciências, unidade 2, matéria Energia nos Ecossistemas. Na videoaula anterior, a gente aprendeu sobre o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um gás que está na natureza e chega ao solo através da chuva, onde bactérias transformam ele em sais minerais. As plantas conseguem absorver com suas raízes e os animais, ao comerem plantas, também obtêm nitrogênio. Então, todos os seres vivos obtêm nitrogênio a partir do momento que as bactérias transformam ele em sais minerais. Quando qualquer ser vivo defeca ou morre, esse sal mineral ele pode voltar a ser gás na natureza ou voltar a ser um sal mineral no solo. No ciclo do carbono e do oxigênio, a gente aprendeu que o oxigênio é utilizado na respiração, na combustão e na decomposição, e esses três processos liberam gás carbônico no ar. O gás carbônico é utilizado pelas plantas na fotossíntese e elas produzem oxigênio nesse processo. Tivemos também tarefa na aula passada, então na apostila página 40 e 41, e no caderno de atividades páginas 22 e 24 faremos a correção agora. Começando a correção então pela apostila. No exercício número 1, vocês tinham aqui um gráfico. E a pergunta A, qual está em maior quantidade? Então, o nitrogênio está em maior quantidade. Qual é o percentual de oxigênio? 21%. Qual a importância deles na Terra? A gente pode falar que é nos ciclos, né? Todos são utilizados na fotossíntese ou na respiração, ou na decomposição, né? Na combustão, como a gente viu ainda há pouco. No exercício D, tinha que explicar de que maneira que os efeitos que o homem faz, né, que os fenômenos causados pelo homem ou fenômenos naturais podem alterar esses gases na natureza. Então, a sugestão de resposta é que as erupções vulcânicas, como um fenômeno natural, e também atividades humanas, como desmatamento, queimadas, né, ou as próprias chaminés das empresas, podem alterar a quantidade desses gases. No exercício número 2, nós tínhamos aqui também uma tabela com porcentagem do ar que entra no nosso corpo quando a gente respira e do ar que sai. Então, entra 78,6 de nitrogênio, sai 74. Entra 20 de oxigênio, sai 15. Entra 0,04 de gás carbônico, sai 3,6. Vapor de água entra meio, sai 6,2. A pergunta é, por que ocorre a alteração de oxigênio e gás carbônico? Por que entra mais oxigênio e sai menos, entra menos gás carbônico e sai mais? Justamente porque a gente usa o oxigênio, enquanto que a gente produz gás carbônico e ele tem que sair do nosso corpo. Então, por isso que sai mais gás carbônico que entra e sai menos oxigênio do que sai. No exercício número 3, havia uma questão aqui falando sobre o ar rarefeito. Em lugares de grande altitude, por exemplo, o Monte Everest, o oxigênio ele fica mais espalhado, ele fica menos concentrado. Então a pergunta é quais são os principais sintomas que a pessoa pode ter? Então os principais sintomas são náuseas, tontura, desmaio, cansaço e dificuldade de respirar. No exercício 4, a pergunta qual é o fenômeno 1 que usa oxigênio e gera gás carbônico e qual é o fenômeno 2 que usa gás carbônico e produz oxigênio. Então, o fenômeno 1 aqui tem mais do que uma resposta, né? No caso, pode ser a respiração, pode ser a combustão, pode ser a decomposição. Já o fenômeno 2, obrigatoriamente, é a fotossíntese. Quem realiza, né, tem 10 exemplos, então, quem realiza esses processos pode ser o ser humano, pode ser uma fábrica, pode ser os fungos, bactérias, e quem realiza esse processo de fotossíntese pode ser as algas e as plantas. Exercício número 5. Se as cadeias alimentares elas podem ter alguma relação com o ciclo do nitrogênio. Sim, né? Porque é a partir do momento que a planta absorve a partir dos sais minerais do solo e algum animal come que entra o ciclo do nitrogênio dentro das cadeias alimentares, né? A partir do consumo dos consumidores. No exercício 6, algumas doenças que a gente já estudou podem ser transmitidas pelo ar, então qual a diferença considerada para essa classificação? Algumas são causadas, outras transmitidas. É que as causadas pelo ar são geralmente por composição do ar, algum veneno, alguma toxina que exista no ar. Já as transmitidas pelo ar são aquelas que são transmitidas por micro-organismos. Então, essa é a resposta da questão número 6. Já a questão número 7,
ela fala quais prejuízos o cigarro pode causar à saúde humana. São várias doenças, né, como câncer, infecções, problemas cardíacos. Você já ouviu falar em fumante passivo? O próprio professor falou isso na aula passada, né? Então, fumante passivo é aquela pessoa que não fuma, mas que respira fumaça. Prejuízos que ela pode ter, os mesmos do fumante ativo. Escreva algumas vantagens que essa lei, né, que proíbe o uso de cigarros em lugares públicos fechados, quais vantagens que ela traz às pessoas? Ela evita que as pessoas no futuro sofram com essas doenças, certo? Vamos agora para a correção do caderno de atividades. O exercício número 6, deveríamos escrever o que corresponde a cada partezinha da pizza aqui. No caso, a maior parte é o gás nitrogênio, 78%. A menor parte são outros gases, como o gás carbônico corresponde a 1%, e 21% corresponde ao gás oxigênio, certo? Então, aqui a resposta da questão número 6. Exercício número 7 é colocar N para o ciclo do nitrogênio, C para o ciclo do carbono, O para o ciclo do oxigênio. Então, aqui está a sequência correta de respostas da questão número 7. Exercício número 8, vocês tinham uma pergunta que tem aqui como se fosse um mapa conceitual e tinha que responder verdadeiro ou falso aqui embaixo. Então, no primeiro item, verdadeiro, o segundo, falso, o terceiro, verdadeiro, o quarto, falso e o último também verdadeiro. No exercício número 9, tinha um breve texto e tinha que responder a letra A e a letra B a respeito dele. Então, aqui no exercício A, a pergunta é o que pode ser feito para reduzir o uso de fertilizantes. Então, dependendo do que eu estou plantando, tem algumas plantas que elas fazem associação com bactérias que produzem lá o sal mineral nitrogenado, por exemplo, as bactérias Rhizobium. Então, se eu plantar uma planta que se relaciona com essa bactéria, o solo ele vai ficar mais nutritivo, sem necessidade de eu jogar adubo. A própria bactéria que vai conviver lá com a planta vai deixar ele mais nutritivo. Então, a cultura antecessora, a cultura que eu plantar antes, a planta que eu plantar antes, por exemplo, se eu plantar soja, a soja vai ajudar o solo a ficar mais nutritivo. E quando eu plantar milho, eu não vou precisar gastar tanto adubo assim. Um esquema na letra B que mostre, né, como o nitrogênio é utilizado, poderia ser um esquema nesse sentido aqui, como a gente já viu na aula passada. O exercício 10 era uma questão de responder corretamente, aí a alternativa correta, letra E. No exercício 11, por que o tabagismo é considerado um problema ambiental? Porque quando a pessoa fuma, ela libera toxinas no ar e que a pessoa que não fuma pode estar absorvendo e automaticamente adquirir problemas de saúde. Exercício 12 era para assinalar a única alternativa que tinha doença transmitida pelo ar e uma maneira de evitar a doença. Então, não entrar em contato com água parada, nada a ver, porque não é água, estamos falando de ar. Ingerir água tratada, deixar ambientes bem ventilados, manter a vacinação em dia. Então, de todas as opções, as duas últimas, mas no caso, doença transmitida pelo ar, letra C. Certo? Agora a gente vai trabalhar a apostila da página 42 a 44. A apostila na página 42. Então, aqui na página 42, nós chegamos ao assunto água no nosso planeta. Então, estudamos o ciclo dos nutrientes, né? Vamos agora para a água. Então, vocês devem fazer a leitura aqui da página 42. A página 43 a gente não vai poder fazer essa atividade prática, né? Obviamente, por não estarmos com aula presencial. E vocês devem ler também a página número 44. Assim que vocês tiverem acabado de ler página 42 e 44, você volta aqui para o vídeo. Mas pausa o vídeo, depois da leitura você volta para cá. É importante a gente imaginar 3 situações diferentes assim. Passar um mês sem água, num outro lado, passar um mês sem energia elétrica e por um outro lado, passar um mês sem internet. Embora você possa estar rindo e achando engraçado e pensar que talvez sem internet seja pior, ficar sem água é a pior privação que a gente pode ter, né? Além da privação de ar, né? No caso de respiração, a privação de água é a pior. No texto que vocês encontraram na página 42,
é explicado lá que de toda a água presente no nosso planeta, em oceanos, rios, etc., 97,5% é de água salgada. Para 100% sobra 2,5%. Então, 97,5% é água salgada, 2,5% é água doce. Essa água doce é tanto no estado sólido quanto líquido. Então, se eu pegar esse 2,5% de água doce e eu dividir, eu vou encontrar aqui quase 70%, 68,9% especificamente, é congelado. Sobra 31,1% em estado líquido. Porém, desses 31,1% em estado líquido, 96% está subterrâneo, dentro dos aquíferos. Entre os dois aquíferos que a gente tem aqui no Brasil, né, tem um que se chama Saga, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o maior aquífero do mundo, e também um que fica próximo, que é onde a gente vive, que é o aquífero Guarani, que fica aqui embaixo também, além do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. 4% da água doce é apenas superficial, então é uma pequena quantidade e é principalmente essa daqui que a gente usa, né? E em relação ao ciclo da água, que você assistiu na página 44, as principais etapas do ciclo da água são a evaporação, que é a água que sai do estado líquido, vai para o estado gasoso e forma as nuvens. Lá nas nuvens, esse processo não necessariamente vai acontecer imediatamente, mas a água no estado gasoso, ela vai ficar líquida e ela vai começar a descer. Nesse processo, se ela descer e a temperatura estiver extremamente fria e a água estiver em pequena quantidade, ela vai congelar e formar neve, ou dependendo de uma quantidade, se for uma quantidade grande, poderá formar granizo. Porém, se a temperatura não for tão fria assim, a água vai cair no estado líquido sob o nome de precipitação. Então, a chuva, a neve, isso a gente chama de precipitação, é a água descendo das nuvens. Quando a água cai, a partir da precipitação, ela tem dois caminhos. Ou ela vai escorrer sobre a superfície, ou ela vai infiltrar no solo. Então, se ela infiltrar no solo, isso chama infiltração. Se ela escorrer sobre a superfície, a gente chama isso de escoamento. Tá? Chegando a um local, um rio, um lago, e também a partir das plantas, principalmente a partir das plantas, ela vai sofrer evaporação novamente e o ciclo continua. Então, evapora, chove, infiltra ou escoa, e esse é o caminho, esse é o ciclo da água. Concluímos a aula de hoje. Vocês ficam com tarefa, então, da apostila, página 51 a 53, exercícios de 1 a 6. E no caderno de atividades, vocês ficam na página 25, com os exercícios 13 e 14. A correção a gente vai fazer na próxima quarta-feira, no Zoom, ao vivo, no dia 22. Certo? Obrigado e a gente se vê na quarta-feira. Abraço!